E exatamente por isso, ninguém fala. Ninguém fala, eu tô sempre cutucando alguém para falar sobre sexo dentro de sala. Porque sexo faz parte da vida. Sexo é vida. E quando o sexo deixa de ser vida entre duas pessoas, pode sobrar amizade, pode sobrar uma boa camaradagem, né? Porque principalmente para algumas mulheres que passam anos, né, com seus maridos ali oprimindo, discriminando, xingando, na ativa, ofendendo, magoando, aí acha mesmo que só porque entrou em recuperação tá tudo certo, né? Tá tudo certo, tá certo pra mim, né? Que parei e que então tá tudo certo. Mas e para aquelas pessoas a quem eu ofendi? Aquelas pessoas para quem eu fiz, né, algumas coisas assim terríveis, né? Inclusive até por isso que existe nossos quartos passos da vida, os quinto, sexto, sétimo, oitavo, fazer as listas, depois fazer reparação, depois entrar numa edificação de caráter. Por que será que é tudo assim? Porque nossos passos, eles são maravilhosos, eles são todos, ó, direitinho, um elo no outro, bem certinho. E a coisa começa lá no primeiro passo, porque quando eu não consigo realmente admitir minha impotência, admitir minha impotência perante minhas emoções, perante minhas dependências, perante eu, admitir minha impotência perante o outro, né? Então fica difícil eu continuar os passos. Aí eu vou ficar com aquela conversa besta que eu escuto muito dentro de sala. O importante é que eu tô sem beber. Para mim não é importante que eu estou sem beber. Para mim é importante eu ficar sem beber, eu evitar não somente o primeiro gole, como todas as outras primeiras coisas que me tiram do eixo de ser um ser humano melhor, né? De eu melhorar o meu ser. Olha, eu parei de beber, eu parei de usar, eu parei com tudo, mas o meu parceiro ainda faz tudo isso. Ou a minha parceira ainda faz tudo isso. Então tá, então vai chegar uma hora que eu vou ter que sentar com essa criatura e vou ter que conversar com essa pessoa, né? E às vezes o que eu quero não é o que a pessoa quer e eu descubro isso. Mas que dá para conciliar, sabe? Nem sempre precisa se separar, nem sempre. Às vezes a única coisa que dá para fazer é separar mesmo, porque as mágoas são tão profundas, né? Que também eu, na qualidade de recuperando que sou, não vou conseguir conviver com uma pessoa que passa o tempo todo na minha cara o que foi que eu fiz. Sendo que eu já fui lá, já fiz reparação, já fiz lista, já fiz quarto passo, já fiz um monte de coisa e não consegui sair daquela situação, né? Porque a outra pessoa se sente tão profundamente magoada e ofendida e ressentida que não deixa isso acontecer, né? Então o que vai acontecer? Melhor coisa mesmo é me separar. E aí então tentar, né, buscar ser um ser humano melhor, se der certo, com aquela pessoa no paralelo. Se não der certo, paciência, é buscar coisas novas. Porque eu também na ativa, gente, eu fantasio tanto, eu me iludo tanto, né? Eu me iludo com uma vida perfeita, eu me iludo com aquele casal margarina, e não é bem assim. A coisa não é bem assim. Eu lembro que por ocasião da minha ativa, por ocasião que eu cheguei em recuperação, eu estava em recuperação já há algum tempo, e eu fui tentar fazer uma reparação com uma pessoa que, né, tinha muito a ver com a minha vida, porque era o pai das minhas filhas, né? Hoje eu sou viúva, ele faleceu, só que antes dele falecer eu procurei bastante, né, conversar com ele, fazer uma reparação pessoalmente e tal, mas não deu certo. Não deu certo, logo depois ele veio a falecer e aí acabou mesmo. Mas eu tinha na minha cabeça, na minha mente, né, que eu ia lá, que eu ia fazer uma reparação com ele, que ia estar tudo certo. Eu nunca vou saber se ia estar tudo certo, né? A única coisa que eu sei mesmo é que, logicamente, né, depois disso eu fiz uma reparação póstuma, né, porque é possível fazer uma reparação póstuma, e continuei minha vida e tá tudo bem, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Esse negócio de falar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre como eu me sinto na recuperação, porque também tem uma outra coisa que, como eu era, né, a rainha da cocada preta quando tava bêbada, quando tava chapada, é bastante provável que eu deixe de ser, né? Eu sei que eu sou uma pessoa sexualmente bastante tímida, embora eu fale no assunto,
Mas hoje eu sei que eu não sou aquela pessoa tirada que eu era na ativa, né? E hoje, para eu mesma me entender em relação à minha sexualidade, se faz necessário que eu tenha uma certa flexibilidade e que eu me entenda melhor, que eu me busque mais, para que eu possa ficar bem, né? Porque se deixar, eu não vou ficar bem. Se deixar por minha conta, eu não vou ficar bem. Não fico, né? Eu vou estar sempre assim atrás de alguma coisa. Ah, mas olha, mas e tal coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu saí para ter uma aventura sexual depois que eu estava em recuperação, já fazia alguns meses que eu estava em recuperação, eu estava procurando seguir ali o que o programa me sugere, né? Que quando eu entro de recuperação, que eu fico pelo menos 1 ano sozinha. É uma sugestão, né? Não é necessariamente que seja isso. Não, é só uma sugestão. E eu fui me envolver com uma pessoa, tal, e aquela pessoa já era, né? Que era uma pessoa da minha ativa também, eu também tinha uma ativa com essa pessoa. Conclusão. Ficamos 4 horas, pagamos um motel à toa, porque nenhum dos dois conseguia reagir. Parecia 2 adolescentes que nunca na vida tinha visto nada daquilo, ou tinha praticado sexo, ou que era 2 virgens, né? Porque tanto ele tinha entrado em recuperação como eu, né? Então, esse tipo de coisa de conhecer a pessoa que vai aparecendo em mim, porque conforme eu vou ficando em recuperação, conforme a recuperação vai fazendo parte da minha vida, hoje, inclusive, eu sempre falo para vocês que eu não falo tanto do meu cachaçal, porque hoje a recuperação ela está mais presente na minha vida do que a ativa. Por mais que eu venha falar da minha ativa, eu sempre falo da ativa com reflexo na recuperação. Então, para mim, hoje, para mim, é bastante, né, clara a ideia de que a pessoa que eu era e a pessoa que eu sou agora. E se faz necessário que eu esteja sempre tentando buscar, através das pessoas que me conheceram na ativa, buscar com que elas me conheçam agora na recuperação. É fácil? É nada, não é.